Vamos esperar o pessoal entrando. Hoje eu avisei sobre a live bem em cima da hora, mas o tema é, digamos que bombástico. Quando as pessoas pararem para perceber o quanto que as armaduras que nós adquirimos quando crianças, elas podem realmente se manifestar na vida adulta. E boa noite para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar então sobre os traumas na infância, o quanto eles podem prejudicar a nossa vida adulta, o quanto tudo isso pode ser revertido, tá? Tudo vai muito de como que hoje os pais vão educar os filhos, do que vai estar sendo oferecido para essas crianças em relação à nutrição emocional, tá? Bom, então eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Ana Luísa, me denomino Ana Flores porque eu gosto muito de trabalhar com os florais de Bach, certo? Estou destrinchando os florais de Bach para o mundo infantil, para que os pais hoje consigam conhecer um pouquinho mais de como as essências podem estar revertendo diversos comportamentos que, na maioria das vezes, os pais já não sabem mais o que fazer, como lidar com a criança. E em algo tão simples que é a gente fazer uma fórmula floral personalizada para aquela criança, todos esses aspectos que estão sendo vistos com mais dificuldade, eles são revertidos com um bom tratamento e uma boa participação, né, desses pais e desses filhos para estar fazendo o tratamento corretamente e ter os efeitos esperados. Então hoje o tema que eu escolhi foram os traumas na infância. E o que é muito importante que todos saibam é que as crianças, como eu sempre digo, elas não têm filtro, gente. Elas só absorvem, absorvem e absorvem. Então tudo que estiver vindo para elas, elas não vão questionar, elas vão absorver. Elas não sabem o que é certo, elas não sabem o que é errado, não sabem o que é bom ou ruim para elas. Certo? Por isso mesmo é que na infância é a principal parte da nossa vida em que nós vamos estar construindo toda a nossa emoção saudável, a nossa maneira como a gente lida com a vida, como a gente lida com os desafios, como a gente lida com a vida em si e todo o contexto que ela traz para nós. Na infância é que nós adquirimos então as as armaduras. Essas armaduras eu chamo assim porque tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que dói para nós quando nós somos crianças, é aquilo que a gente vai guardar e vai vestir uma armadura para se proteger daquilo. Na vida adulta, se isso não é tratado, isso vai se manifestar de várias maneiras. Então, eu vou falar primeiro para vocês sobre uma armadura do trauma do abandono, né? Então, como que é esse trauma do abandono na criança? Nós já ouvimos falar de diversas histórias de crianças abandonadas, e esses são de fatos o abandono em si, né? Quando realmente ela é deixada pelos pais. Agora, a criança ela ainda não compreende as coisas exatamente como elas ocorrem. Então, vocês já pararam para pensar que
os nossos filhos, eles podem confundir as situações e tornar elas muito maiores do que elas realmente são. Então, se algum dia um pai, uma mãe esquece a criança dentro do carro, se o pai ou a mãe esquecem a criança na escola, sim, né? A gente já ouviu falar muito disso. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas dependendo da realidade de cada um, e não estamos aqui para julgar, isso pode acontecer de fato. Pensemos então com a cabeça de uma criança. Ela fica esperando, mas o pai e a mãe não aparecem. Talvez aqueles 40 minutos ou 1 hora que ela tá ali esperando, qual vai ser a emoção, a sensação que ela vai ter? Vai ser de abandono, não é mesmo? Ela vai achar que ninguém mais vai voltar para pegar ela e que ela vai estar sozinha. Isso então, gente, vai fazer com que na vida adulta essa pessoa ela se expresse de que maneira? Como um adulto que vai querer sempre as pessoas que ela gosta próximas dela, próximas fisicamente. Então, é um adulto que vai cobrar bastante dos outros, a presença deles em sua vida, vai dar muita atenção para quem ela ama, mas também vai cobrar em troca, tá? E daí é que entram os florais para este primeiro trauma do abandono. Nós temos essências que vão ajudar demais nesses tipos de emoções, tá? Então, o chicory, ele é uma essência feita de uma planta que vai trazer a qualidade da generosidade, a qualidade do amor, para que essa criança que não resolveu bem o seu trauma do abandono, ela não manifeste na vida adulta dela esse sentimento, essa emoção mal resolvida, querendo trazer todos aqueles que ela ama sempre para próximo de si, fisicamente, sendo um adulto que cobra muito. E então essa essência vai estar equilibrando, tornando essa pessoa com esse desequilíbrio muito mais generosa e amorosa verdadeiramente, sem esperar em troca, sem ser tão pegajosa, né? Nós chamamos assim. E vejam bem, aqui eu vou dar bastante rótulos, mas por quê? Porque é importante que nós demos nomes, que a gente dê nomes aos nossos sentimentos, às nossas emoções, porque de fato assim a gente vai compreender o que está se passando dentro do seu coração, dentro do meu coração, e a gente vai conseguir se auto-perceber e vai ser muito mais fácil para tratar dos seus comportamentos, das suas emoções, da personalidade que pode estar em desequilíbrio no momento. Mas não paramos por aí, não é só o chicory que pode ajudar no trauma do abandono. Nós também temos o willow. O willow, ele é uma essência que ele vai fazer com que aquela pessoa que acredita ter passado por um revés muito grande na vida dela, por uma desgraça, por uma dificuldade que ela no momento acredita que é muito difícil de passar por cima daquilo sem que ela tenha mágoas, sem que ela tenha ressentimentos, sem que ela se veja às vezes até mesmo como uma vítima, tá? No caso do abandono não deixa de ser, né? Mas a gente quer o quê? A gente quer equilibrar, a gente quer que essa pessoa viva melhor, que ela consiga trabalhar esse trauma, não é mesmo? Então o Willow ele vai trazer um equilíbrio
e uma coragem para essa pessoa começar a ver as coisas com mais positividade, né? E deixando de crer que aquilo aconteceu somente com ela e porque com ela, tá? Então, isso tudo vai estar ajudando ela a ter mais positividade, tá? Depois do Willow, para o trauma do abandono, também é interessante nós utilizarmos o Sweet Chestnut. Sweet Chestnut é uma essência muito dirigida para aqueles momentos em que você se sente muito angustiado e sente que não tem mais uma luz no final do túnel, tá? Então, quando esses tipos de sensações aparecem para a criança, quando ela se sente então abandonada, nós podemos estar utilizando o Sweet Chestnut, que vai haver uma grande mudança aí nessa vibração. Também não podemos esquecer que na vida infantil, o que pode ser também compreendido como um abandono pela criança é com a chegada de um irmãozinho mais novo, não é mesmo? Porque daí então os pais passam a dar mais atenção para esse bebê que chegou e a criança pode sim se sentir abandonada, pode se sentir excluída e então a gente também deve trabalhar. No caso desse tipo de sentimento, a gente vai estar utilizando o Holly. O Holly é uma das essências mais utilizadas quando a pessoa se sente atacada por sentimentos como inveja, como ciúmes, sentimentos mais baixos de vibração, tá? Vamos então para o segundo trauma. O segundo trauma, muito parecido com o primeiro, porém diferente, é o trauma da rejeição, tá? Pode acontecer esse trauma da rejeição na infância porque foi uma gravidez indesejada, porque o sexo do bebê não era o como esperado, tá? Então essa criança, no decorrer do seu desenvolvimento, ela pode se sentir excluída, certo? Ela pode pensar que não é boa o suficiente nas coisas, porque não foi desejada, né? E que a opinião dela também não tem valor, então ela passa a ser uma criança com bastante complexo de inferioridade também, tá? Bom, como isso pode se manifestar na vida adulta? Quando existe um trauma de rejeição, o adulto ele pode começar a fugir das relações amorosas, certo? Não querer compromissos, ser antissocial também. Por quê? Porque dessa forma ela está vestindo a armadura dela e ela não vai se machucar caso ela seja rejeitada naquele grupo ou por aquela pessoa que ela estima, certo? Então isso tudo pode se manifestar na vida adulta se não é tratada na infância. Então, se por acaso você teve uma gravidez indesejada ou percebe que quando ficou sabendo do sexo do seu filho, não se sentiu tão feliz porque esperava que fosse outra, é interessante sim utilizar com seu filho já agora as essências que eu vou repassar agora a seguir. Por quê? Porque tudo isso fica no inconsciente da criança, isso fica através da armadura que nós não enxergamos, nós não podemos saber o que traumatiza e o que não traumatiza. Como o floral, ele não é um remédio alopático, ele não causa dependência, não causa efeito colateral, eu super indico sim. Se você percebe que é possível ter transmitido o trauma da rejeição para sua criança, vamos utilizar, começando por essência de Crab Apple. A essência do Crab Apple, ela é uma essência desintoxicante. Então, se você sente como se tivesse algo sujo ou errado com você, com o seu corpo,
O Crab Apple, ele te ajuda na autoaceitação. Vejam bem, rejeição tem a ver com não aceitação. Então, a melhor essência seria uma essência que te ajude na autoaceitação, que é o Crab Apple em primeiro lugar. Depois disso, nós também podemos utilizar a essência do Wild Rose. Por quê? O Wild Rose, ele é uma essência que vai ajudar aquela pessoa que não tem muito colorido na vida a resgatar isso, tá? Ela vai conseguir olhar ao seu redor, para a vida em si, com um pouquinho mais de vitalidade, de divertimento, de prazer, tá? Um prazer em viver. E nós também podemos estar utilizando, então, o Water Violet, tá? Que ele vai ser uma essência muito bem-vinda neste momento, quando existe o trauma da rejeição, porque ele vai ajudar a criança a se socializar, a se tornar mais acessível. A personalidade Water Violet, ela se manifesta quando você percebe que a criança ela é muito de brincar sozinha. Normalmente é uma criança muito inteligente, mas ela não gosta de se socializar. Isso por quê, gente? Porque ela tá vestindo a armadura. Aquele trauma dela de rejeição fez com que ela conseguisse encontrar maneiras de se proteger para não sentir mais aquela dor. Então ela vai tá podendo manifestar esse tipo de comportamento de não se socializar. Então a gente vai estar podendo utilizar o Water Violet para ajudar ela a desabrochar, tá bom? Vamos para a nossa próxima feridinha, a nossa próxima armadura, que é qual? A armadura do trauma da humilhação, tá? Então, a maneira como nós criticamos alguém, criticamos a criança, ela muda toda a situação, toda a intenção. Isso são palavras, gente, da psicóloga Anahi, tá? A Anahi D'Amico, que é quem pôde mais me orientar em relação a esses traumas que ficam nas crianças, né? Como eu sou naturóloga, a gente precisa estar se inteirando de tudo. E aí eu consigo estar desabrochando para os florais que ajudam nesses comportamentos emocionais, tá? Então, como diz a Anahi, a maneira como a gente critica os outros muda totalmente a intenção da nossa frase, da nossa fala. A maneira como você vai chamar a atenção do seu filho pode trazer para ele complexos de inferioridade, falta de confiança. Então, vamos lá para aquele exemplo. Se você tem um vizinho que você percebe que faz aquela tortura mental com os filhos, se dirigindo a eles com nomes de baixo escalão, nós já sabemos que aí sim, provavelmente vai ter um trauma da humilhação, tá? Até mesmo pequenas coisas, gente, que são direcionadas para a privacidade da criança, como o fazer xixi, o fazer cocô. Tem crianças que quando você expõe isso na mesa de domingo do almoço para a família, ela se sente humilhada, tá? Então, nós precisamos realmente tomar cuidado, perceber qual é a intenção com aquela nossa frase, com aquela nossa colocação. Porque nós nunca sabemos o que vai traumatizar os pequenos ou não. Então, quando não é tratado esse trauma, a criança vai vestir uma armadura e na vida adulta ela pode fazer com que ela vai querer se sentir superior a alguém, tá? Então ela pode se tornar um adulto que humilhe
os outros, tá? Para que ela se sinta superior, certo? E também pode acontecer totalmente o inverso. Ela pode ser aquele adulto que faz tudo para todos, sem questionar a sua intuição, sem questionar o seu querer, o seu desejo. Para quê? Para que ela não sofra nenhuma humilhação novamente. Então, para ela vai ser mais fácil fazer tudo para todo mundo sem questionar. Mas aí nós temos essências que podem ajudar. Ótimo, não é mesmo? Vamos lá. Comecemos então com aquela criança que vai manifestar isso querendo humilhar os outros. Quem aí não conhece a pessoa da sala de aula que coloca apelido em todo mundo? Normalmente é o praticador do bullying na escola, tá? Essa é uma personalidade muito bitch, tá? O bitch é uma essência que trabalha a intolerância. Então, para aqueles que não respeitam e não aceitam a maneira de ser dos outros, tá? A gente vai estar utilizando a essência bitch. Vejam só que interessante. Um trauma de humilhação pode trazer para essa criança manifestações de uma criança intolerante que vai querer humilhar os outros para se sentir superior, tá? Mas se acontecer totalmente o inverso, se essa criança então ela começar a fazer tudo para todo mundo sem questionar, para não se sentir humilhada, para que ninguém venha humilhar ela, nós vamos ter que estar utilizando uma essência chamada Centauri. O Centauri eu utilizo quando a pessoa não sabe dizer não. Ela faz muito pelos outros, faz mesmo sem querer, diz sim para todo mundo, mesmo quando não pode fazer. Ela tem aquela dificuldade em dizer não, tá? Então, nós vamos estar utilizando o Centauri para que ela inicie esse processo, para estar respeitando a si, os seus quereres, os seus desejos e começar a impor limites para os outros. No trauma da humilhação, nós também podemos colocar a essência Larte. O Larte, ele vai estar trabalhando o quê? O complexo de inferioridade. Se você teve pais que passaram a sua infância lhe chamando de burro, cabeça de bagre, ou qualquer outro nome que não retrate a realidade, né? Então, a gente vai estar utilizando o Larte para melhorar a autoconfiança dessa criança ou desse adulto que carregou esse trauma até a sua vida adulta, tá? E ele vai começar a gerar mais confiança em si, podendo fazer novas decisões na sua vida que antes ela deixava de fazer, por quê? Porque não acreditava ser boa o suficiente. Então passa a ser um adulto que não arrisca, que não muda de emprego, que não corre atrás dos seus sonhos. O Larte vai estar ajudando a reconstruir essa autoconfiança que foi, infelizmente, destruída com o trauma da humilhação, tá? Eu acredito, eu concordo com a doutora Ana Ria, psicóloga, que sim, não existe nada mais destrutivo do que o trauma da humilhação e também, claro, o trauma do abuso sexual, um dos piores também. Mas adultos que não são confiantes, que não conhecem o seu potencial, deixam de aproveitar diversas oportunidades da vida e acabam sendo adultos frustrados, tristes e em depressão. Ok, vamos para o próximo, o trauma da injustiça. Então, pode acontecer essa sensação de injustiça com a criança quando ela acaba pagando o castigo pelo irmão, que na realidade era o culpado, quando ela é muito exigida acima do que ela pode oferecer, quando normalmente os pais são muito autoritários e exigentes,
E então, se isso não é tratado na infância, ela pode se tornar um adulto muito exigente, principalmente consigo. É aí que mora o perigo. Um adulto muito autoexigente, tá? E autoritário e impaciente. Então, como que os florais vão poder ajudar nisso? Hoje nós temos essências disponíveis para estar trabalhando esse tipo de personalidade que é muito autoexigente. Como que se manifesta, Ana? É aquele tipo de pessoa que não pode ficar doente, que trabalha mais do que os outros, que trabalha mesmo com as mãos sangrando, não é mesmo? Aquela pessoa que para ela nunca nada tá perfeito, tá? Sempre ela precisa ser melhor, nada do que ela faz tá bom o suficiente. Então, a essência do Rock Water vai estar auxiliando esse tipo de personalidade para estar tratando esse trauma de injustiça, tá? Depois do Rock Water, nós também podemos estar utilizando o Vine. O Vine é uma essência para aquelas pessoas com personalidade autoritária, tá? Não respeita as opiniões dos outros. E neste caso, a criança ela tá fazendo o quê? Só reproduzindo o que ela aprendeu com os pais enquanto ela era criança. Ela foi muito exigida, de maneira autoritária, de maneira muito severa, e ela faz o que na vida adulta? Ela passa a ser um adulto muito autoritário. Não ouve os outros, decide sozinha, né? Então nós temos uma essência, que é o Vine, e vai estar auxiliando para que trabalhe esse aspecto emocional, para que comece a desafrouxar um pouco essa armadura que foi criada com essa dor que ela sentiu nesse processo infantil, no processo da infância, e não foi tratado. Também temos para o trauma da injustiça a essência Impatiens, tá? O Impatiens, como o próprio nome diz, era para personalidades impacientes, e que a pessoa ela acredita sempre que o ritmo dos outros é muito devagar, próximo do dela, certo? E acaba fazendo as coisas sozinha. Eu faço um pouco isso, eu não sei se vocês aí fazem, eu acabo fazendo bastante isso. Sim, eu me trato muito com floral, gente, bastante. E junto ali com a explicação que eu dei anteriormente, daquela pessoa que é muito exigente e que trabalha até as mãos sangrarem, isso é muito do oak, tá? Da essência oak. O oak é exatamente para aquela pessoa que não para. Ela pode estar acamada, ela vai sair da cama para fazer alguma coisa. Então o oak é para aquela autoexigência que ultrapassa os limites físicos, tá? Ok. Aí também eu preciso entrar aqui na questão da injustiça com vocês, é no fator do favoritismo, quando a gente favorece mais um filho que o outro e fica nítido que você tem um favorito, tá? Isso traz traumas também na infância, porque a criança começa a acreditar que ela não é merecedora de atenção, ela não é merecedora de carinho, de amor, e ela pode trazer muito pessimismo com ela, tá? Sempre esperando o pior, sempre esperando coisas ruins. Então, para isso, nós vamos poder estar utilizando a essência Willow. A essência Willow, ela é muito pro tipo de personalidade que sempre acaba vendo o aspecto ruim das coisas. Bastante pessimista, reclama, consegue converter coisas boas para coisas ruins, tá? Então, o Willow, ele vai estar conseguindo trabalhar um pouquinho esse trauma infantil, de favoritismo, de injustiça,
para que essa criança ela passe a ver a vida um pouquinho mais, com um pouquinho mais de justiça, né? Mas sem estar julgando, sem estar esperando as coisas ruins. E ok, tá. Temos mais um aqui, é o último, pessoal. 30 minutinhos aí, fechando a nossa live. Temos então o trauma da traição. Como assim o trauma da traição, Ana? Talvez você já tenha ouvido falar, eu repito muito isso e acredito bastante nisso. Você, quando promete uma coisa para a criança, você tem que cumprir, tá? A criança vai ficar esperando. Eu não estou dizendo que se você fez isso uma vez ou outra, vai causar um trauma. Nem mesmo se você fizer sempre, a gente não sabe o que vai causar um trauma, mas não torne isso um hábito, tá? Por quê? Quando a criança se sente traída, ela aprende que não pode confiar em ninguém, tá? Com isso, ela vai criar uma armadura e pode se tornar um adulto muito controlador, que precisa ter tudo sob o seu controle para que não perca nada de vista. Pode se tornar um adulto desconfiado, porque ele aprendeu que não deve confiar, porque quando ele confiou, traíram a confiança, né? Então, se não é tratado na infância, isso vem a se manifestar na vida adulta. O que eu indico? Trate já na infância, certo? E quem não teve oportunidade de tratar na infância, vamos tratar na vida adulta. Quais são as essências que podem ajudar nesse trauma da traição, Ana? Nós podemos tratar com o Vervaine, tá? Para quê? Porque ele vai estar auxiliando para que a criança ela relaxe um pouco mais e ela não veja tudo tanto no aspecto de desconfiança, tanto no aspecto de ser justo ou não, tá? Nós também podemos utilizar o Holly. O Holly é muito utilizado para quem é atacado por emoções como a desconfiança, tá? E o Vine, se ela tiver manifestando essa personalidade de ser controladora, tá? Então, o Vine, ele é de uma personalidade de pessoas que são controladoras ao extremo, elas não relaxam. Então, ele vai estar auxiliando nesse tipo de trauma que provém da criança traída, tá? Bom, aí então, o que eu digo para vocês? Vamos tentar quebrar os ciclos que nós percebemos que foram prejudiciais na nossa infância, tá? Não vamos repetir isso com os nossos filhos. Vamos dar a eles o que eles merecem, que é viver a infância e não uma vida adulta. Não é o nosso corre-corre que eles devem viver. Não é a nossa pressão do dia a dia, a nossa preocupação. Isso tudo não deve ser repassado para os nossos filhos, para que eles não gerem certo tipo de traumas, para que eles não criem certos tipos de armaduras que eu citei aqui. E é importante, eu repito, conheça a você mesmo, nomeie as tuas emoções, perceba o que você está sentindo. Agora eu estou feliz, agora eu estou frustrada, agora eu estou triste, agora eu estou com ódio, agora eu estou decepcionada. E faça isso com seus filhos, gente, porque eles precisam compreender quais são as emoções que eles estão sentindo. Então, no momento que você percebe que ele entrou em fúria, acalme ele e explique. Você agora estava furioso.
Você consegue me dizer por que você ficou furioso? Por que você ficou chateado? Tá? Olha, você agora se frustrou, não aconteceu o que a criança esperava, ela não ganhou no jogo. Olha, você está frustrado, você está decepcionado porque você não ganhou nesse jogo. Isso acontece, é assim mesmo, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas é importante a criança conseguir também já conhecer as suas emoções. Se elas tiverem uma educação nesse nível, elas vão se tornar adultos muito melhor conhecedores de si mesmos, das suas emoções e vão conseguir controlá-las muito melhor, tá? Bom, então é isso, pessoal. Nós fechamos aí os 40 minutos de live hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Foi bem desafiador para mim, na realidade, esse tema. Os traumas de infância é um assunto delicado, mas precisa ser abordado. As pessoas precisam ver isso com outros olhos, precisam levar mais a sério. E sim, tratar é a melhor saída, tá? Seja por terapia floral, seja com seu psicólogo, pela terapia que você melhor acreditar que seja o teu caminho. Mas realmente é importante que a gente conheça as nossas emoções e as trate. Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Então é isso. Quinta-feira, 7 horas da noite, toda semana, eu tenho live, gente. Quem tiver interesse em participar, é só me mandar um direct. Às vezes eu faço as consultorias, tá? A gente continua com esse projeto. Obrigada, Aline. É um prazer, realmente. E eu espero vocês quinta-feira que vem, às 7 horas aqui, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Se tiverem dúvidas, coloquem que assim que eu puder eu já respondo. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.